Olá! O que é meta de inflação e quem é responsável por defini-la? Muito bem. A todo instante nós escutamos na mídia, aparece nas telas do celular e nas pesquisas do Google assuntos sobre meta de inflação ou regime de meta de inflação. Está dentro da meta? Está fora da meta? Os juros estão altos por causa da meta da inflação? Os juros precisam de ser ajustados por causa da meta de inflação? E assim por diante. E pior, isto me afeta, te afeta, mexe com seus planos de vida, com os planos de negócios, com os projetos. E aí você pode se perguntar, o que é um regime de meta de inflação e quem é responsável por defini-la? Fique nesse vídeo até o final, porque é exatamente esta a reflexão que vamos fazer e vamos trazer. Fique até o final. Veja numa playlist neste canal com vídeos que abordam estes temas. E se você se inscrever, vai receber notificações sempre que tiver novos vídeos, ok? E também, aqui do lado, tem um link que te leva para um site com artigos sobre esses temas. Ainda temas relacionados à gestão empresarial, sobre qualidade, sobre marketing digital, sobre a economia, fundamentos de economia, elasticidade, aqueles conceitos de economias que são básicos para todo curso, para toda formação. Muito bem, o sistema de metas de inflação foi idealizado em 1990 na Nova Zelândia e foi adotado no Brasil em 1999 pela equipe que gerenciava a política econômica da época, quando criava-se um limite mínimo e máximo de variação da inflação que precisava ser perseguido para manter o crescimento da economia, a correção das desigualdades e manter a inflação sob controle. Tem um vídeo neste canal que fala sobre inflação em nossas vidas e como se defender dela. E como ela afeta a vida pessoal, o orçamento familiar, o trabalho, as empresas. E mostra nesse vídeo como que podemos nos proteger dela e forçar os preços a se ajustarem, tá? Confira lá. Sabe por que os gestores de política econômica entenderam que um regime de meta de inflação precisava ser adotado no Brasil? Pense comigo. Quantas vezes no seu orçamento doméstico, no seu orçamento pessoal, você se perdeu e precisou fazer ajustes, estabelecer metas de cortes de gastos, de fazer receitas para cobrir as necessidades, não é mesmo? Quantas vezes isso já aconteceu? Pois é. O governo também precisa estabelecer parâmetros de gastos, de fazer escolhas em que investir, em que aplicar, dos programas a serem priorizados por ele. Não, e também o governo, embora os orçamentos sejam bastante flexíveis, ele não tem todos os milhões necessários que são suficientes para atender todas as necessidades de um país. E erram em suas políticas econômicas, igualzinho nós erramos nos orçamentos domésticos, pessoais, dos negócios. Quantos planos econômicos foram feitos para fazer ajustes da economia, fazer a indústria crescer, fazer o setor agrário crescer, baixar a inflação, criar negócios, diminuir pobreza? Quantos programas, quantos planos já surgiram até agora, né? E vocês se lembram de muitos, todos nós nos lembramos de muitos. E erraram muitas vezes. O que faz e o que fez, ou melhor, a relação dívida pública e PIB quase se igualar. O que impede novos investimentos para atender aos jovens que chegam ao mercado todo ano. Impede a atenção daqueles que envelheceram e precisam da atenção do poder público. E as sequências de falhas na gestão dos recursos públicos pelos governos na nossa história mostrou que faltava eficiência nessa gestão, criando todas as nossas dificuldades, sem fazer aqui juízo de valores sobre as políticas econômicas adotadas no tempo, porque não é esse o objetivo desse vídeo.
mas mantendo no nosso foco que é o que é meta de inflação, o que é o regime de meta de inflação e quem é responsável por sua publicação e por persegui-la, né? Quem define a meta de inflação mínima e máxima a ser perseguida no Brasil é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central do Brasil é o responsável por adotar todas as medidas necessárias para alcançar no tempo previsto. O índice de preços utilizados para calcular a inflação no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E como falei, tem um vídeo que detalha exatamente aqui nesse canal que aborda essa questão do IPCA e como ele influencia nossas vidas e como nós podemos nos defender dele. E a meta de inflação se refere à inflação acumulada do ano de acordo com a percepção do Conselho Monetário Nacional. E ela é estabelecida para os próximos anos com intervalo para baixo e para cima da meta de 1,5% de tolerância. Ou seja, o regime de meta de inflação define a meta de inflação acumulada durante o ano. Tá? E a partir dali, estabelece-se um limite mínimo e máximo de 1,5% para cima e de 1,5% para baixo de percentual, e ali cabe o Banco Central atuar para que esse regime de meta seja atendido, e o Poder Executivo, né, com a participação do Poder Legislativo, define os orçamentos dentro desse parâmetro de acordo com essas necessidades. Por exemplo, se a meta é estabelecida para os próximos 3 anos e para 2023 é de uma meta de inflação de 3,25%, isso significa que ela poderá variar até 4,75% e até 2,25%, né, que vai atender essa variação para cima e para baixo de 1,5%. Essa meta é grande? Ela é pequena? Ela é alcançável? O que provoca de bom ou ruim para a economia? Aqui serão necessários outros vídeos para analisar as consequências da meta de inflação definida, porque existem vários fatores que precisam de ser considerados. Né? Muitos falam que a meta está muito apertada, outros falam que a meta tá muito flexível, está muito relaxada. E ali essa discussão é dinâmica, porque a economia é dinâmica, e ali vai se ajustando e vai se encontrando aquela que melhor enquadra, que faz o país crescer, não impede o país de crescer, porque ele precisa crescer para atender os jovens que entram no mercado e, ao mesmo tempo, atender as pessoas que envelhecem e precisam da proteção do Estado. Ok? Já entendemos o que é essa tal meta de inflação, ok? Já entendemos. Então, muito bem. E como o Banco Central faz a gestão para se atingir essa meta de inflação? Ele precisa tomar algumas medidas para alcançar os objetivos de inflação, sem prejuízo para a economia. E um dos instrumentos utilizado pelo Banco Central é a taxa Selic, que é estabelecida pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária. E esse tema é fruto de muitas controvérsias para especialistas, dentro dos próprios governos e o setor produtivo, que são os empresários. Porque a taxa de juros alta, ela prejudica o setor produtivo. A taxa de juros alta, ela aumenta o endividamento público e aí automaticamente cria problemas futuros e assim sucessivamente. Mas uma taxa muito baixa, ela pode provocar inflação porque ela estimula o consumo e a produção não vai ser suficiente e assim por diante. Mas também isso aí são assuntos que nós não vamos abordar ele aqui, porque o nosso objetivo é entender o que é o regime de meta de inflação. Mas não há unanimidade nesse tema. Não há unanimidade. Existem várias correntes
de economistas, de empresários, de governo mesmo, quando eles assumem, né, nós vemos formas diferentes de entender essa questão de meta de inflação, da taxa de juros, e nós vemos ali compreensão bastante diferentes. A Selic é a taxa básica de juros que serve de referência para toda a economia, para o pagamento dos títulos públicos, pagamento da dívida pública pelo setor público e para orientar o sistema financeiro como um todo. Muito bem. Para nós simplificarmos, vamos fazer um pequeno resumo do que seja o regime de meta de inflação, ok? Para ficar claro e para nós fecharmos esse vídeo. O regime de metas de inflação é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo garantir a estabilidade econômica do país. O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação para o ano. E essa meta ela é estabelecida para cada 3 anos. A meta de inflação para o ano X, ela foi definida há 3 anos atrás. Ela pode ser modificada a partir de mudanças de algumas questões sazonais, internacionais. Para manter o controle, para manter sob controle a inflação, o Copom estabelece a taxa Selic, como nós vimos. E o Banco Central, para cumprir essa taxa, realiza operações no mercado aberto, comprando ou vendendo títulos públicos. Quando você faz alguma aplicação no mercado e você aplica em alguns títulos públicos, o tomador final é o governo. E a taxa Selic define e dá os parâmetros para o pagamento que o governo vai fazer por você ter comprado um título da dívida pública e automaticamente financiado a dívida pública. Qual o maior objetivo da meta de inflação? Dar segurança de que tudo acontecerá de forma e dar segurança às pessoas, às comunidades internas e externas. Então, o maior objetivo do regime de meta de inflação é dar segurança de que tudo acontecerá da forma que foi planejada. Aí vem as seguranças de contratos, que nós escutamos falar de vez em quando, tá? Porque se existe instabilidade de governo ou de políticas, automaticamente vem as instabilidades das pessoas investirem, das empresas vir para o Brasil e das pessoas comprarem, porque como que elas vão fazer um crediário de 12 meses, 18 meses, se ela não percebe segurança que ela vai ter renda futura para cobrir? Então, um dos principais objetivos do regime de meta de inflação é dar essa segurança. Dar transparência de como está a economia, tá? Aí para o país, internamente e externamente. A mesma transparência que um banco te pede quando quer algum financiamento. Ou seja, você precisa de mostrar para o banco que você tem condições de receber aquele financiamento e cumprir com suas obrigações. O regime de meta de inflação ele tem este objetivo para a economia. Muito bem, conseguimos nos entender o que é meta de inflação, que é o objetivo desse vídeo? Tem muitas matérias, muitos artigos, muitos economistas e outros pensadores que explicam esses assuntos aí, você pode procurar na internet, outros vídeos, etc. Tá? Mas o que nós procuramos passar aqui é de uma forma mais simples possível, sem o economês, mas de forma que todos nós consigamos entender o que é esse tal de regime de meta de inflação que toda hora aparece na nossa frente, ok? Então tá, é isso que nós queríamos apresentar para esse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo, ok? Até lá!